Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Em primeiro lugar, um super agradecimento, pela disponibilidade de vocês, pelas pesquisas de vocês, pelo tempo aqui de compartilhar. Eu tive a oportunidade, mencionei isso na abertura da Live 35, de assistir, a palestra feita no Impente. Todas as palestras aqui, para quem vai assistir a gravação, foram feitas no Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia, por essa turma, né? Foram quatro pesquisas com diferentes pesquisadores, e eu tive a oportunidade de assistir a palestra da pesquisa Porto Alegre, Minas, ICD UFMG, coordenada pelas musicoterapeutas Carolina Veloso e Marina Freire, e adorei. E vi fragmentos de outras e também gostei muito, assim. Então, já de cara, na Live 35, eu parabenizei e tive vontade, assim, então, de abrir a Live 37, darmos uma interrompida nas transcrições de Healing Heritage, porque eu acho que é fundamental, assim, e acho muito bacana como final de ano, final de temporada, nós nos escutarmos, né? Compartilharmos e nos escutarmos e refletirmos no final, né? Então, um super obrigado, desde já, assim, meus parabéns, né? Eu acho que a gente está crescendo organicamente, naturalmente, com muitas semelhanças e também, que bonito, com algumas diferenças. Eu acho que isso é, de novo, é forma orgânica da gente estar junto e de um ajudar o outro e cada núcleo, cada região a crescer. Eu só posso dizer que eu estou muito orgulhoso, assim, bem tocado. E passo a palavra então para o primeiro grupo, que é a pesquisa Porto Alegre, ICD Porto Alegre, e a Federal de Minas Gerais, coordenação das musicoterapeutas Carolina Veloso e Marina Freire. Então, boa noite, pessoal, tudo bom? Estou muito feliz também de estar aqui, agradeço o convite, André, e é uma super oportunidade para a gente estar compartilhando, né, e dividindo os nossos trabalhos e aprendermos uns com os outros, assim, acho que vai ser muito legal, realmente. Então, vou me apresentar, meu nome é Carolina Veloso, eu sou especialista em musicoterapia, eu moro aqui em Porto Alegre, né, eu divido eu coordeno, juntamente com o André, um centro chamado ICD, que é o Instituto de Criatividade e Desenvolvimento, que é um espaço, então, alicerçado pelo modelo de musicoterapia músico-centrada, que foi criado pelo André em 2001 e desenvolvido através do paradigma músico-centrado, né, que surgiu no Brasil a partir das influências no modelo da Nordhoff Robbins, do método Boni de musicoterapia, o DIAM, e nas bases teórico-filosóficas que vieram do entendimento da musicalidade de Paul Nordhoff, por meio da obra Healing Heritage e do pensamento filosófico da música do Victor Zuckerkandl. Então, eu vim falar hoje, né, sobre essa pesquisa que foi idealizada por mim no início da pandemia da Covid-19. Mais precisamente no dia 22 de maio de 2020, o André Brandalize, juntamente com o Gregório de Queiroz, conduziram uma sequência de lives no Instagram sobre a origem e filosofia que embasam o modelo músico-centrado. Na época, foram realizadas 15 lives, mas atualmente já o canal possui 37 com essa aqui, realizadas e mantidas aqui na página do YouTube. Durante a realização dessas lives, eu tive um insight. Realizar um estudo e aprofundar todo este conteúdo e organizá-lo para ampliação e divulgação do modelo músico-centrado. Por essa razão, eu convidei a doutora Marina Freire, da UFMG, que com muito entusiasmo e motivação aceitou empreender essa pesquisa comigo. E no ano de 2021, nosso projeto de pesquisa foi aprovado pela UFMG, possibilitando a inserção da Isabela Salles e Braga, com quem dividimos os estudos e codificações das lives. Atualmente, contamos com estudantes e profissionais de musicoterapia músico-centrada, os estudantes e bolsistas da UFMG Adriele Baldin e Tiago Félix, e os colegas Karen Vipri, Rodrigo Dias, Christian Engel e Paulo Bruno, que fazem as transcrições das lives e organizam as chamadas trilhas, que são os temas importantes para esse estudo.
Essa pesquisa ela visa a criação de um futuro livre, onde, além de traçar um mapeamento de tudo que já foi desenvolvido teoricamente, filosoficamente, para o modelo de musicoterapia músico-centrado, visa o desenvolvimento de novos entrelaçamentos teóricos, técnicos e filosóficos, conectando com as nossas práticas, nossas vivências e estudos de outros teóricos advindos do que chamamos paradigma músico-centrado. Eu passo a palavra agora para a Marina. Boa noite, parabéns, ICD, pelos 10 anos. A metodologia que nós escolhemos, e escolhemos inclusive com a entrada da Isabela, que foi a primeira a ampliar aí, né, o nosso grupo de pesquisa, é uma metodologia chamada análise temática. É um tipo de análise de conteúdo ampla e flexível, desenvolvida pelas pesquisadoras Brown e Clark, em 2006. Com essa análise, o nosso grupo de pesquisa está se dividindo em transcrever as lives, como a Carol já comentou, codificar os padrões das transcrições, que são esses chamados temas, né? Ou trilhas, que vocês estão vendo aí na tela, discutir essas codificações, esses temas, e separar os conteúdos encontrados em tabelas, recortando esses temas. A gente trabalha nessa análise com um vai e vem dos dados, e a análise temática tem nos permitido um aprofundamento muito rico dos conteúdos das lives. Os temas, esses padrões encontrados, estão sendo organizados nessas chamadas trilhas, com a metáfora de um mapa. E dentro de cada trilha há os subtemas correspondentes. Essas aí que vocês estão vendo são as 5 trilhas que nós temos até agora. Esse mapa ainda está em construção, porque a gente já está codificando a live 4, né? A gente codificou 3 lives e a quarta está em andamento. Então, isso corresponde ao que nós temos até agora. Conforme a gente vai encontrando novos conteúdos, a gente vai repensando a organização desse mapa. E agora eu passo a palavra para meus colegas do grupo que vão apresentar um pouco de cada uma dessas trilhas que são os resultados preliminares da nossa pesquisa. Boa noite, gente. Então, para a gente começar, vamos falar primeiro da trilha 1, que é chamada trilha Origens. Então, nas origens, a gente traça as origens importantes para a criação do modelo de musicoterapia musicocentrada. Então, a primeira origem, a gente começa com a abordagem Northrop-Robbins, que a gente codificou temas relacionados do encontro entre Paul Northrop e Clive Robbins e ao nascimento da abordagem Northrop-Robbins também, que é uma abordagem que embasa bastante o modelo de musicoterapia musicocentrada. Aí a gente parte para a trajetória do André Brandalize, como ele conheceu a musicoterapia, as inquietações que o levaram a estudar nos Estados Unidos e a importância que o André dá às influências dos pioneiros da musicoterapia, né? Dentre eles Paul Nordorf e Helen Bonney, que são grandes musicoterapeutas que também dão embasamento para o modelo. A gente parte agora para a trajetória do Gregório, onde a gente encontra temas relacionados ao seu encontro com a musicoterapia também, e o encontro dele com a Northrop-Robbins por meio de uma palestra que o André deu sobre o caso Edward. Então, esse conhecimento do Gregório ele veio advindo desta palestra do André, que o levou a estudar o filósofo da música Victor Zuckerkandl e também as bases da musicoterapia musicocentrada. Por fim, a gente chega, então, nas origens do modelo de musicoterapia musicocentrada propriamente, onde a gente codificou temas relacionados ao caso clínico GM, em que o André se sentiu ferramenta dentro do processo terapêutico, né? Não estando a música como ferramenta, mas sim a música no centro do processo, que o levou a dar o nome de musicoterapia musicocentrada. Passo então a palavra agora para a Karen. Oi, gente, eu sou a Karen Vipri e vou apresentar a trilha 2 para vocês. O André Brandalize foi buscar respostas para suas inquietações na Northrop-Robbins, em Nova York, nesse modelo de musicoterapia criada por Paul Nordorf e Clive Robbins. Nessa trilha, nós vamos ver conceitos e casos que baseiam principalmente a prática do modelo de musicoterapia musicocentrada proposta por André.
Na introdução dessa trilha, nós temos elementos da trajetória temporal da Northrop Robbins. Depois, a partir do que é trazido nas lives, nós encontramos conceitos e princípios da Northrop Robbins, como Music Child, Condition Child, Cinderella Condition e musicalidade clínica. Temos também a apresentação e análise do caso Edward e do caso Audrey, dois importantes casos da Northrop Robbins. E, por fim, visões e formas de trabalhar na Northrop Robbins contemporânea. Eu passo a palavra, então, para o Cris. Olá, eu me chamo Christian Engel e vou apresentar a trilha 3, intitulada Pedras Preciosas. Ao longo desta trilha, caminhamos por alicerces da prática e da musicalidade de Paul Nordhoff, do pensamento filosófico de Viktor Zuckerkandl e a influência de Steiner, até chegarmos nos conceitos e princípios que embasam o modelo de musicoterapia músico-centrada, na trilha 4. A primeira pedra preciosa é Viktor Zuckerkandl. Ele foi um filósofo da música austríaco e é alicerce filosófico do modelo de musicoterapia músico-centrada. Paul Nordhoff cita Viktor Zuckerkandl em suas aulas de 1974, mas André e Gregório passam a estudar de forma aprofundada este importante filósofo, que traz um entendimento mais profundo quanto à natureza da música e conceitos como todo Homo sapiens é um Homo musicus, forças dinâmicas, a vida dos intervalos e também sobre campo tonal. Agora eu vou para Paul Nordhoff. Aqui outro nome precioso e fundamental que embasa a prática no modelo proposto por André. Neste tópico nós temos informações a respeito da musicalidade de Paul, elementos de Healing Heritage, que foi um livro que surgiu a partir de uma série de aulas gravadas em 74, intitulada Talks on Music. Temos também o conceito de música para musicoterapeutas, na visão de Paul, e temas relacionados ao conceito de Music Child. Por fim, nesta trilha, temos cruzamentos filosóficos. Para as próximas análises, estamos começando a incluir o filósofo Rudolf Steiner nessa trilha, pois ao longo das lives estão surgindo semelhanças, diferenças e relações entre os pensamentos de Steiner e Zuckerkandl, ou seja, cruzamentos filosóficos. Passo agora, então, a palavra para a Adriele. Olá, meu nome é Adriele Baldino e eu vou estar Adriele, apresentando. só um minutinho, faltando 5 minutos, tá? Joia, perfeito. Então, eu vou apresentar o modelo de musicoterapia musicocentrada, até onde a gente já chegou até agora. E nós organizamos os princípios da musicoterapia musicocentrada de uma forma bem resumida, né? Então, a musicoterapia musicocentrada considera que todo ser humano é um homo musicus, cheio de musicalidade, que é a chamada Music Child. O Victor e o Paul, eles são alicerces dessas ideias, né? E essa musicalidade, ela vem antes da música. E a música, por si, ela tem vida, e isso não é uma metáfora. E por causa dessa musicalidade e essa sua vida própria da música, ela se posiciona como um agente de importância similar nessa relação terapêutica. Esse posicionamento é o que a gente chama de triangulação entre musicoterapeuta, paciente e música. E nós relacionamos esses princípios a partir da discussão da visão dos autores para o conceito de música e de musicalidade na prática clínica. Nós também estamos levantando o papel do musicoterapeuta e aprofundando na música, musicalidade e musicalidade clínica, buscando uma compreensão não só da música na vida do ser humano, mas também da música na musicoterapia. Então, agora passo a palavra para o meu colega Tiago. Boa noite a todos. Eu sou o Thiago, estudante de musicoterapia e de composição na UFMG e faço parte desse grupo de pesquisa desde setembro. Na trilha 5, a gente discute as análises, né, do estudo que a gente está fazendo e percebe que existem outras conexões que são externas às lives, indo além do que foi falado pelos autores. Então, teorias como a do desenvolvimento de Greenspan, da musicalidade comunicativa de Trevartin, que não foram faladas diretamente nas lives, mas que são citadas porque vão de encontro às ideias apresentadas
nesse contexto, né? Tanto os autores quanto nós pesquisadores levantamos questionamentos e inquietações que nos motivam a continuar aprofundando, estudando e discutindo essas análises. Uma questão surgida, por exemplo, é que dentro do amplo repertório de estilos musicais que o musicoterapeuta músico-centrado deve possuir, como detectar qual deles melhor se conciliará com a musicalidade do paciente, levando este à melhoria do seu quadro? Bom, essa é a trilha simples e eu vou passar agora a palavra para o nosso colega Rodrigo. Olá, meu nome é Rodrigo Dias e, concluindo a nossa apresentação, cada trilha se mostra relevante para a história e para o desenvolvimento da musicoterapia músico-centrada. Esse detalhamento do conteúdo das lives corrobora para o crescimento, ampliação e divulgação da musicoterapia músico-centrada, como também dos profissionais que a exercem em sua prática clínica. Novas ideias vão chegar e outras podem mudar, pois todas as trilhas estão se encontrando no modelo de musicoterapia músico-centrado. Seguimos expandindo os nossos estudos, aprofundando as codificações e gerando novas descobertas que contribuirão para a musicoterapia brasileira e mundial. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima noite. Excelente, pessoal. Super. Muito obrigado. Excelente. Passo a palavra agora para a musicoterapeuta de Minas, Isabela Salles. Boa noite, pessoal, novamente. Peço permissão de vocês para compartilhar minha tela. Apareceu? Apareceu. Ótimo. Começando o teu Então, tempo, Isabela. ok, Obrigado. obrigada. Ótimo. Então, vou falar para vocês um pouquinho da nossa investigação, que é o início da minha pesquisa de mestrado, aqui do PPG-MUS, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, o nosso trabalho ele é relacionado à musicoterapia musicocentrada e tem como título Nascidos da Própria Música, buscando o entendimento entre a orientação e o modelo musicocentrados. E a minha orientadora é Marina Freire. Então, a musicoterapia musicocentrada, ela é difundida, organizada, pensada em várias partes do mundo, não só a nível do Brasil, e ela tem como embasamento um princípio de que a música é o centro do processo musicoterapêutico. Então, a música, ela tem as suas capacidades de ser esse agente que faz as modificações num processo de terapia nas musicalidades do paciente, né? Então, a musicoterapia musicocentrada tem como base a própria música. E ela, como ela é pensada de formas diferentes pelo mundo, ela pode ser pensada por meio de vários conceitos. Eu vou trazer dois deles aqui. E o primeiro é uma orientação, né? E o que é essa orientação? São tendências de pensamento que oferecem uma maneira de expressar, descrever e explicar os valores de uma prática de musicoterapia. Então, uma orientação dentro do âmbito da musicoterapia, uma orientação teórico-filosófica, ela vai embasar e ampliar, é uma orientação abrangente de pensamentos próprios que essa orientação leva. Então, essa orientação ela pode ampliar também modelos de musicoterapia que pertencem à orientação. No caso da musicocentrada, a orientação musicocentrada, ela então abarca outros modelos de musicoterapia que pertencem a essa orientação. Então, o que é modelo? O que a gente está chamando de modelo? O modelo ele vai incluir princípios teóricos, metas, diretrizes e especificações metodológicas
e o uso característico de certas técnicas, podendo apresentar sequências procedurais. Então, um modelo, ele tem suas características próprias no seu trabalho clínico, ele vai ter formas de avaliação específicas, procedimentos específicos para poder ser conduzido, ser praticado, e, como eu falei anteriormente, né, a orientação, ela vai abarcar diferentes modelos que possuem a base teórico-filosófica própria, porém com diferenciações nesses modelos. Então, a nossa pesquisa de mestrado, ela é uma revisão de literatura que está em andamento no mestrado em música da UFMG e tem o objetivo de clarificar, diferenciar e organizar a musicoterapia musicocentrada enquanto uma orientação teórico-filosófica e enquanto um modelo específico. E o termo musicoterapia musicocentrada, ele apareceu, ele surgiu mundialmente por meio do título dessa fundação da Helen Bonney, né, que é The Bonney Foundation and Institute for Music-Centered Therapies. E essas 3 musicoterapeutas, Barbara Hesser, Helen Bonney e Carolyn Kenny, deram esse nome. A Barbara Hesser trouxe esse nome, mas essas 3, elas fundaram essa Fundação Bonney, que é o Instituto para Terapias Musicocentradas. Lá na década de 80, foi a primeira vez que esse termo surgiu. Então, esses são os 2 modelos de musicoterapia musicocentrada mais reconhecidos mundialmente, né? A Nordhoff-Robbins, a abordagem Nordhoff-Robbins, com os pioneiros Paul Nordhoff e Clive Robbins, e o GIM, Guided Imagery and Music, que foi um modelo criado pela musicoterapeuta Helen Bonney, né? A Nordhoff-Robbins, ela trabalha principalmente com a improvisação musical, nas dinâmicas entre terapeuta e paciente, por meio da música, e o Guided Imagery and Music, por meio da audição musical. Um evento importantíssimo para a musicoterapia musicocentrada no geral é esse 2º Simpósio de Musicoterapia de 1982, que ele foi sediado na Universidade de Nova York, onde se pensaram vários musicoterapeutas do mundo, eles se juntaram nesse evento para poder conversar sobre a música em musicoterapia e o futuro da área da musicoterapia de forma ampla, de forma geral, com os aspectos que a diferenciam de outros pensamentos psicológicos, cognitivos, comportamentais, né, para a musicoterapia ter os seus próprios embasamentos, enquanto área científica, enquanto área de prática clínica. Aqui a gente tem os musicoterapeutas participantes, aqui a Lígia Mendes Barcelos, brasileira, aqui no meio é o Kenegan jovem. Então, o termo musicocentrado, ele é utilizado, como eu já falei, de formas diferentes, por musicoterapeutas diferentes ao redor do mundo, né? O Nordhoff-Robbins e GIM, eles não são os únicos modelos musicocentrados, e a orientação, ela abarca tanto aspectos práticos quanto aspectos teóricos, né? E esse termo, essa palavra, ela pode ser compreendida e pensada em diferentes formas ao redor do mundo, mas também podem trazer muitos conflitos relacionados a isso, ao seu entendimento, enquanto orientação ou enquanto modelo, né? Então, na nossa investigação, a gente encontrou essa revisão de escopo, que trata da orientação musicocentrada, e é uma revisão de literatura com textos musicocentrados na língua inglesa, lançados em 1985 até 2018, esse recorte de datas, e encontramos aspectos convergentes e divergentes com relação à musicoterapia musicocentrada. Então, aspectos convergentes, a gente tem a música e as suas especificidades, como a força atuante, que são essa força atuante em musicoterapia. E a música é uma experiência criativa autônoma. A música, ela é o centro do processo. E aspectos que divergem de um autor para outro autor, elas citaram como uma forma ampla e sem limites claros com que esse termo musicoterapia musicocentrada é utilizado,
né? As diferenças na localização geográfica também dos diferentes autores, no contexto cultural dessas publicações, podem trazer interpretações e entendimentos diferentes acerca do que esse pensamento musicocentrado. Então, as autoras dessa revisão de escopo, elas trouxeram algumas limitações, alguns vieses na pesquisa delas, mas elas apontaram que existem contradições nesse pensamento musicocentrado de uma forma geral, né? Então, se ocorre essa falta de consenso entre os próprios musicoterapeutas que se autodenominam musicocentrados, o que pensarão os demais profissionais da área da musicoterapia sobre essa orientação musicocentrada? Será que ela é bem entendida e bem clarificada entre os musicoterapeutas? Então, aqui no Brasil, a gente tem o pioneiro André Brandalize, que ele trouxe a musicoterapia musicocentrada, foi o primeiro a escrever sobre aqui no nosso país, com o seu primeiro livro, Musicoterapia Musicocentrada, Lindas 120 Sessões, publicado em 2001, onde ele vai tratar do paradigma musicocentrado, né? Que é essa forma de se trabalhar na musicoterapia com a música sendo o centro do processo. E a gente colocou um paradigma musicocentrado que o André Brandalize traz, igual à orientação musicocentrada. Então, é um termo que a gente está utilizando como sinônimos, né? E a gente fez essa mudança de palavra, de não utilizar paradigma para orientação, porque existem alguns aspectos de contradição com relação ao paradigma. Se o paradigma ele é correlacionado também ao modelo específico de musicoterapia criado pelo André. Então, a gente tem essa dualidade, aí estamos preferindo utilizar no momento, né, da nossa investigação esse termo orientação musicocentrada. Então, lá nos inícios dos anos 2000, o André Brandalize, ele publica um texto na Revista Brasileira de Musicoterapia, em 2004, sob a abordagem Northrop Robbins, e traz esse panorama, essa linha do tempo, em que ele aloca o pensamento musicocentrado, o paradigma musicocentrado, musicoterápico, como um pensar maior, como se fosse essa orientação, né, que eu estou trazendo aqui, que a gente está trazendo, que ela é pareada tanto com a musicoterapia e a medicina, que abarca modelos, que abarcam práticas, e também com a musicoterapia e psicologia, que também abarcam modelos, né, alguns modelos próprios, por exemplo, esses que estão citados aqui. A gente tem um modelo da Mary Priestley, da Diane Austin, do Benenson, da Edith Lecour, que são práticas musicoterapêuticas específicas ligadas à psicanálise, ao behaviorismo, né? A gente tem também a musicoterapia do Clifford Madsen, e essa correlação com o humanismo, né? Às vezes não diretamente, mas tem sim correlações da Northrop Robbins e do GIM como embasamento para esse paradigma musicocentrado, né? Esse pensar maior, esse pensar amplo, que se chama de paradigma musicocentrado, que a gente está trazendo aqui como orientação musicocentrada. Então, em 2021, no livro Perspectivas Práticas e Teóricas da Musicoterapia no Brasil, que foi organizado pelo musicoterapeuta Gustavo Gatino, o André publica esse texto Musicoterapia Musicocentrada, onde ele vai traçar aspectos específicos de um modelo de musicoterapia, e ele chama de modelo, né, musicoterapêutico, com procedimentos específicos, com técnicas, com formas de avaliação de um processo terapêutico, com fundamentos também teóricos, embasadores desse modelo, e isso muito claro nesse texto de 2021, que ele está tratando de um modelo específico de musicoterapia, e não mais de uma orientação ampla, né? Então, esse modelo específico, ele pertence à orientação de nome também musicoterapia musicocentrada, né? Então, o modelo chama musicoterapia musicocentrada e a orientação também tem esse nome de musicoterapia musicocentrada. E esse nome, né, será que ele pode contribuir para esses conflitos, para a relação do entendimento da musicoterapia musicocentrada mundialmente e também aqui no Brasil, né? Como que isso é pensado? É feita essa separação?
Essa é a nossa investigação aqui nessa pesquisa, né? Eu vou trabalhar com textos publicados, publicados em revistas científicas, publicados em formato de livro, né? Textos embasados para a gente poder discutir e tentar descobrir e diferenciar a orientação do modelo específico de musicoterapia. Então, para a gente poder ir finalizando, esses conflitos eles necessitam ser melhor esclarecidos. Os próximos passos da nossa pesquisa, a gente visa o aprofundamento nas demais publicações do Brandalize sobre o tema, né? A gente já fez a leitura dos textos do início dos anos 2000, aí estamos continuando com a investigação, e também pretendemos investigar as publicações do Kenneth Egan, que é um grande pensador da musicoterapia musicocentrada a nível mundial, que lançou um livro importantíssimo em 2005 sobre esse tema, e os textos dele também contribuem para esse pensamento mundial, né, fora do contexto brasileiro, de como a musicoterapia musicocentrada é pensada. Então, a gente espera, assim, alcançar uma maior unificação desses aspectos relacionados à orientação musicocentrada e contribuir para a sua maior difusão como uma reconhecida prática musicoterapêutica. Eu agradeço vocês, a gente agradece nossos contatos. Muito obrigada pelo espaço, André. Lindo trabalho, Isabela, parabéns, obrigado. Agora eu passo a palavra para musicoterapeuta de Fortaleza, Paulo Bruno. Obrigado, Paulo. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então eu sou o Paulo Bruno. Esse trabalho eu construí junto com o professor Elvis de Azevedo. E nosso trabalho intitula-se A Improvisação Livre como Caminho para a Prática Músico-Centrada a partir das contribuições de Victor Zuckerman. Então, na realidade, esse trabalho ele é um recorte de um grupo de estudo que a gente mantém aqui em Fortaleza, né? Do qual, inclusive, a próxima apresentação, ela vai apresentar um outro recorte desse grupo, né? Vou explicar melhor para vocês. Bom, então, esse trabalho, ele apresenta reflexões sobre as possibilidades sonoras construídas em um coletivo. Esse coletivo tem um nome, é Coletivo Sonos, e ele surgiu a partir desse interesse, né, de musicoterapeutas no estudo da musicoterapia. Então, a partir desses exercícios de improvisação musical, realizados na perspectiva da musicoterapia musicocentrada, né? Então, esse grupo, ele surge para o estudo da musicoterapia musicocentrada. Os exercícios de improvisação, eles são um capítulo em si, né, desse nosso estudo. E, obviamente, né, contrapondo, fazendo conexão à obra de Victor Zucker-Kendall. Então, vamos lá, traçando alguns elementos teóricos, né, de acordo com Brandalize, e aí ele diz que todos os sujeitos, independente de suas limitações e desafios, possuem a capacidade para se engajar em experiências criativo-musicais, buscando desenvolvimento, né? Olha que interessante. E aí, contrapondo, né, puxando também essa relação teórica ao Zucker-Kendall, ele diz que o potencial musical de cada sujeito pode ser convocado a manifestar-se a partir do jogo sonoro da improvisação, né? Então, mais uma vez aí, na citação de Zucker-Kendall, né, através da obra de Sound and Symbol, que foi traduzido pelo musicoterapeuta Gregório de Queiroz, somente a vida pode produzir notas musicais. Seres vivos fora de si mesmos adicionam a nota musical ao mundo físico que os confronta. Este é o presente, a natureza não vivente. Então, veja, esse coletivo Somos, né, ele percorre esses caminhos de improvisação livre, né, e essas improvisações livres, né, obviamente, partindo de reflexões teóricas, né, as reflexões teóricas de Zucker-Kendall, da musicoterapia músico-centrada, né, e
a partir das próprias contribuições de cada sujeito que participa, né? Então, cada sujeito, quando traz também as suas reflexões em relação à sua própria experiência prática, né? Que faz com que a gente vá construindo, né? Esses elementos teóricos e práticos. E o objetivo desse trabalho é apresentar os resultados preliminares, né, do trabalho de um grupo de estudo e pesquisa em musicoterapia musicocentrada, que é o Coletivo Sonos, cuja base teórica filosófica inicial é o trabalho de Zucker-Kendall. Bom, na metodologia, a gente utiliza a abordagem qualitativa, né? É um estudo exploratório, mais especificamente, estudo de caso, e pensamos aqui a análise de dados, né? Através da autora Laurence Bardan, né? Com as técnicas de análise de conteúdo. E a análise ela se dá, né, através de registros, né, que a gente tem feito. A gente fez registros de áudio, registros de vídeo, diários de campo, né, a análise desses materiais para reescrever e para entender o que foi que aconteceu e o que de material tem aparecido, né, durante esse período, tá? Então, vou explicar para vocês como que está sendo a sistemática desse trabalho, né? A gente tem um encontro mensal, né, que é um encontro teórico. Esse encontro teórico, ele acontece uma vez por mês, mas pode acontecer duas vezes por mês, né? Então, a gente tem convocado, por exemplo, o próprio André, o Gregório, né, para entrar conosco, e sustentar essas reflexões teóricas, né, do que a gente tem estudado. O grupo iniciou em 17/4/24, foram realizados 9 encontros. Esses 9 encontros é até a apresentação do trabalho lá do Empente, né? Depois eu vou dar os dados atualizados. E os encontros acontecem de forma virtual. O que que a gente estuda nesses encontros? O primeiro ponto é a obra de Zucker-Kendall, Sound and Symbol, né, que foi traduzido pelo Gregório. Também fazemos um contraponto com o estudo de Rudolf Steiner, né? E aqui são as conferências dele. Quem está fazendo a tradução é o professor Elvis. E também o estudo da musicoterapia musicocentrada, né? Quer dizer, essa relação entre esses autores e a importância, né, na relação para a prática da musicoterapia musicocentrada. O segundo momento desse estudo que a Já gente vou. faz tem caráter prático, né, através de vivências de improvisação musical, que é o que eu irei mais elucidar o que mais elucidaremos nesse trabalho, né? Então, foram realizados 6 encontros, né? Os encontros têm caráter presencial, né, para as improvisações. Esses 6 encontros também está desatualizado, eu irei atualizar vocês ao fim do trabalho, né? E aí tem base com as improvisações musicais que dialogam, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Entender esse diálogo com a musicoterapia músico-centrada, tá? Então, cada encontro, assim, cada encontro, um participante ele tem a oportunidade de poder fazer a mediação das improvisações musicais, enquanto o restante do grupo vivencia, né, aquela prática. E ao final da prática das improvisações, a gente senta e vai discutir o que foi que aconteceu, né? Buscando essa relação vincular com os referenciais teóricos que a gente tem estudado de maneira teórica, né? Para embasamento, também, assim, na compreensão de elementos de caráter subjetivo, né? De impressões que cada participante teve em relação às vivências improvisacionais. Bom, para explicar para vocês essa sistemática, né, a sistemática desse trabalho, né, através dessa análise de áudio, desses registros, né, eles nos levaram a pensar que a gente poderia dividir em algumas categorias, né, são elementos categóricos que se repetem
a partir do que a gente ouve, das gravações, das discussões que também são gravadas, dos registros de diário de campo, né? Então, algumas categorias, elas apareceram, assim, de uma maneira mais evidente, pela fala e pela recorrência que esse tema ele era apresentado, a partir do conjunto, do que a gente trazia no conjunto. Então, a primeira categoria, né, a gente pensou no senso de liberdade criativa. A partir da fala, né, a partir de uma das falas que a gente extraiu, né, desse material, diz o seguinte: a liberdade foi possível para nos colocar frente às construções melódicas, de modo a priorizar a escolha pelo som e pelo silêncio, de acordo com a sonoridade apresentada. Quer dizer, esse senso de liberdade, né, que não é uma liberdade pura, né? É uma liberdade que se expressa de qualquer forma, mas que existe dentro de um contexto e existe uma forma de acontecer, né? Essas construções melódicas, né, priorizadas, né, através de escolhas, elas vão acontecendo pelo fato do ser se sentir, né, da pessoa se sentir livre e de também se entender em relação a esse coletivo. E eu entendo que isso vai ser muito recorrente, né, na minha fala, porque a gente está trazendo conceitos muito fortes aí do Zucker-Kendall, né? A relação dinâmica da nota, né? O interesse, intenção que uma nota tem para com a outra, as intenções de como esses sons, eles coadunam uns com os outros e são construídos. E essa construção, a gente está tendo a oportunidade de vivenciar de maneira realmente livre, né? Essa ideia da liberdade, ela também nos coloca a refletir sobre o que a gente está fazendo depois que a gente vai reaver o que foi feito, né? A segunda categoria, ela fala sobre superação lúdica do erro. Então, vejam, em outra fala, né, que a gente traiu, a gente tem o seguinte: jogando com o som sem pensar no certo e errado, mas tentando sentir a importância de um som para com o outro, né? Então, olha que legal, né? Assim, essa citação. Quer dizer, no momento que você improvisa, se a gente traz para uma improvisação, uma improvisação puramente mecânica, que a gente só está pensando em escalas, em colocar notas certas, né? Quer dizer, ali naquele momento de liberdade criativa, né, essa superação do que é certo e o que é errado, ela era colocada de lado porque as experiências elas falavam mais forte. Então, quando você vai ouvir o que você fez, né, sem pensar no que você está fazendo, você vê que realmente essa coisa da relação dinâmica, ela acontece muito forte, né? Ela traz a importância desse elemento teórico para a reflexão sobre o que você está fazendo. E, na realidade, o erro em música, ele não existe, na realidade, assim, o que é o erro, né? E a gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? Então, colegas que iniciaram o trabalho, né, e super fechados, né? Alguns era até interessante ver como esse tempo, né, de construção grupal, né, e de relação de improvisação, ele foi mudando algumas condutas de alguns colegas, né? Alguns um pouco mais fechados, né, um pouco mais tímidos, né, com medo de colocar notas erradas. E agora, então, assim, você vê colegas com um pouco mais é, digamos, né, um pouco mais de segurança, né, para expressar a sua musicalidade, que eu acho que é o mais importante. E a musicalidade também é um elemento que vem da obra de Zucker Kendall. Passando para a terceira categoria, nós temos a audição acurada, né? E aí vem uma outra citação: a improvisação favoreceu consciência sobre a execução do outro, desencadeando diálogos musicais. Olha, outra passagem interessante para a gente refletir, né? Music Child é um elemento que a musicoterapia musicocentrada também se utiliza, né? Que ela vem da musicoterapia criativa. E
E por que que eu estou falando isso, né? Porque o diálogo musical, ele depende da intenção daquele que está fazendo e da percepção do que o outro está fazendo, né? Então, mais uma vez, o início do processo do estudo era aquela coisa muito, sabe, eu vou mostrar, aí tinha colegas já que queriam mostrar o que estava fazendo e eram sons um pouco mais altos e um pouco mais intensos, e daqui a pouco você vê uma evolução no sentido de entender que agora uns podem se escutar tanto quanto outros, né? E que esse diálogo musical ele vai acontecer através não só da expressão musical, né? Não só a partir dessa liberdade criativa que foi o que a gente colocou, mas também da percepção do que você está fazendo, do que o outro está fazendo e como a gente pode construir a partir desse diálogo musical. Bom, na conclusão, né, esse ano de 2024 assim, foi muito importante, principalmente para mim, eu diria assim, né, esse envolvimento com a musicoterapia músico-centrada e também muito feliz de ver o envolvimento, né, de ver que essa perspectiva teórica ela está crescendo. Então, nós somos 6 participantes no total, acho que eu já falei isso, né? Atualmente, o estudo prático ele já aconteceu 7 vezes, o estudo teórico aconteceu 11 vezes, né? Em dados atualizados, tá? Então, a gente continua estudando a obra de Victor Zucker-Kendall, né? Os outros autores que vêm em contraposição, visando o estabelecimento de uma melhor compreensão e apropriação da proposta de musicoterapia músico-centrada. A análise dos registros dos encontros presenciais e discussões em ambientes online revela que há um forte engajamento dos participantes, ao mesmo tempo em que percorre e expõe possibilidades sonoras únicas, né, a identificação da sua sonoridade. E amplia reflexões sobre a essência musical do processo musicoterapêutico, alcançando discutir conceitos e teorias ainda pouco presentes em nosso contexto, né? Então, assim, estudar musicoterapia músico-centrada atualmente tem sido extremamente importante, porque o nosso grupo ele se uniu, né? E esses 6 participantes que existem hoje, eles existem hoje no grupo porque eles acreditam na musicoterapia improvisacional. E entender mais sobre a musicoterapia músico-centrada nos coloca mais à frente, né? Nos coloca mais seguros dessa prática em relação às improvisações, né? Tanto em conceitos teóricos como essa aprendizagem prática, do qual a gente está vivenciando no grupo e consegue explorar nas nossas vivências, tá bom? Bom, eu finalizo aqui minha fala, essas são as referências, nossas referências, e esse é o grupo Sonos. Muito obrigado. Parabéns, obrigado, Paulo e Elvis. O Elvis está presente aqui, muito obrigado, tá? Muito bonito o trabalho. Quarto palestrante também é do Ceará, Luiz Belizari Filho, mas que infelizmente não pôde por uma. Realmente ele leciona nesse horário, então ele não pôde estar presente. Ele me mandou um vídeo, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Boa noite, queridos colegas. Sou Luiz Belisário, musicoterapeuta aqui no Ceará, e quero agradecer hoje ao convite do André, poder estar aqui nesta live apresentando o meu trabalho, que foi um trabalho apresentado no Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia deste ano 2024. É, Agradeço de coração, né, esse nosso amigo, colega, mentor, da musicoterapia musicocentrada no Brasil. E dizer a vocês que é um trabalho de muita importância, né, da qual eu venho ao longo desses 13 anos de prática clínica, buscando me aprofundar, estudar sobre esse tema, né, que é tão valioso, interessante e que está para além das fronteiras também, no sentido de que
ela pertence ao musicocentramento, mas que abraça outros estudos, outros olhares, que é importante também para o processo de conhecimento, tá? Então, eu vou apresentar aqui os slides, tá? Só um momento. Então, o título do meu trabalho é O Palco Criativo dos Sons Imagéticos, Relatos de Experiência de uma Proposta da Musicoterapia Musicocentrada. O trabalho foi realizado por mim, e orientado pelo nosso querido Queiroz, né, Gregório Queiroz. O eixo temático da qual foi submetido o trabalho foi em resultados de pesquisa. O vínculo foi pesquisa independente. As palavras-chave são imagens, musicoterapia musicocentrada e improvisação musical. É, Bom, a introdução, primeiro é interessante nesse trabalho entender a forma em que vai norteando todo o conteúdo epistemológico que vai fundamentando todo o trabalho, né? Dentro da proposta da musicoterapia musicocentrada, da qual entende a música como própria terapia, a centralidade da música dentro do processo terapêutico, né? Então, a musicoterapia musicocentrada traz essa proposta de trazer, né, como um dado relevante ao processo a experiência sonora musical, a experiência criativa em música. Ela é um dado importante e a gente entende como movimento da própria musicoterapia, da própria terapia, da própria evolução, né, do processo de evolução, né? Aí, como já diz nosso querido Gregório na sua obra, sobre essa musicalidade inata que é muito importante e evidente dentro do processo, né? Então, o homo musicus, né? Então, é esse o trabalho do musicoterapeuta, é investigar essa musicalidade, né? Então, isso traz como principal premissa dessa introdução, que é dado a sua importância, né? E os recursos musicais espontâneos, eles são recursos evidentes dentro do processo de improvisação, da qual não existe muitos direcionamentos pelo terapeuta. A própria experiência musical, ela é o direcionador durante o processo da experiência, ele é o motor que vai gerando força, vai vida para o processo de desenvolvimento, né? Evolutivo do paciente. Então, o processo espontâneo, essa qualidade, essa busca por essa qualidade de uma espontaneidade, ela é fundamental dentro da musicoterapia musicocentrada. As técnicas de improvisação é a principal técnica que nós utilizamos, né? Apesar de ter outras técnicas, mas sempre o foco maior é dentro dessa espontaneidade por meio da improvisação, a importância dela, né? Então, utilizar as outras técnicas, ela é importante também, sim, mas o processo criativo ele favorece essa mudança, né, esse salto, né? Então, as outras técnicas dentro do musicocentramento, elas se tornam também algo importante, mas ela é um dado para chegar ao movimento, né? Um movimento que faz emergir essa grande mudança, né? Então, é muito importante para nós a improvisação musical. Então, a fundamentação teórica deste trabalho ele se dá no autor Zucker Kendall, né, em 1973, do qual ele vai dizer em sua obra que a música ela é como força interior,
dinâmica e abstrata, né? Então, a música, ela é uma matéria que está dentro que está também, né, de certa forma, nessa interioridade e que ela permanece, ela forma essa interioridade, né? E ela é uma força que vai estar sempre nesse movimento dinâmico e ao mesmo tempo é abstrata, porque é algo que nós podemos sentir, mas não podemos, de certa forma, descrever tal como é de forma física, né? Então, a gente sente, a gente tem a experiência, tem a emoção, né? Mas a gente não consegue trazê-las de uma forma física o tempo inteiro. Então, e sempre se dá a partir do momento em que é, você faz a experiência acontecer, a experiência musical. Mas ainda assim, quando a experiência ela não acontece em tempo real e espaço, ela está dentro da interioridade, basta ser acessado pela consciência o tempo em que se for, o tempo em que quiser. Então, o som ressoando na interioridade, ele continua ressoando sem vínculo com objetos externos, né? Então, nós temos aí um dado, uma realidade da qual ela é existente dentro da nossa interioridade, ela permanece existente e que ela não tem vínculo com o mundo material, o mundo físico, né? Mas sim esse mundo interno. O objetivo dessa pesquisa, geral, né? Ele traz que é explorar principalmente como a improvisação musical pode provocar imagens mentais, reduzir a ansiedade, promover uma percepção ampliada de bem-estar emocional, né? Então, esse é o principal objetivo. Os objetivos específicos do trabalho é identificar os instrumentos e sons, né, do qual facilitam essas experiências imagéticas. E aí também a gente coloca toda os instrumentos e sons representados pela musicalidade, né, já como um fenômeno, né, desde a vida intrauterina até aquele momento em que o paciente procura a terapia, né? Então, essa musicalidade que permeia, né, por meio por meio de harmonias, por meio de melodias, né? A zona, isso é tudo importante como dado, como fenômeno investigativo para o terapeuta, né? E essa forma, por isso que as experiências também recreativas musicais, as experiências auditivas musicais, elas são um fator importante para entender o fenômeno dessas experiências internas, né? Por meio das imagens que se apresentam naquele momento, por meio das imagens. E isso é acompanhado no decorrer. Então, é, as formas, né, as formas melódicas, né, os pequenos fragmentos clínicos, as escalas que são as principais, a zona melódica, né, o timbre, tudo é dado para entender esse fenômeno musicalidade, né? Então, identificar essa musicalidade, ela é importante como objetivo específico desse trabalho. Verificar a relação entre improvisação e diminuição da ansiedade. E o segundo ponto era avaliar a eficácia do modelo músico-centrado na vida cotidiana dos pacientes. A metodologia aplicada nesse trabalho foi relato de experiência, né? O instrumento de coleta é uma entrevista, foi realizado por meio de entrevista estruturada com questões sobre preferências musicais do contexto sonoro do paciente, o contexto que é inerente a cada um deles, e a intervenção principal foi a improvisação musical em estado de relaxação, e aqui a gente coloca a relaxação como estado que é um estado
alterado da consciência, mas que a consciência ela está presente o tempo inteiro, onde ao passo que o paciente está interagindo sonoramente, ele está de uma forma física, ele está de forma interna vivenciando aquilo que ele está de forma espontânea produzindo dentro do processo terapêutico. Então, foi realizado com 3 pacientes, as queixas principais e com diagnósticos ansiedade e a necessidade de encorajamento para as realidades cotidianas da sua vida, né? Em que esse quadro de ansiedade se tinha um pico maior e a partir disso, entender de como essa experiência vivenciada no consultório pudesse trazer uma forma de envolvimento, de resiliência, de encorajar-se para o seu cotidiano. As preferências musicais, 2 pacientes apresentaram, né, timbres, da voz e do violão como preferência, e um paciente voz e piano. O estudo, né, a técnica de improvisação, dentro do processo de estado relaxado, visa facilitar a expressão espontânea, né? Então, a gente tem como aqui como um princípio de que as experiências que foram apresentadas durante todo o processo, né, terapêutico, as experiências apresentavam que a experiência da improvisação, desse processo criativo do paciente, facilitava o movimento dessas imagens que se apresentavam internamente. À medida em que o paciente tentava trazer esse estado relaxado de uma forma espontânea, ele ia apresentando ainda mais, de forma mais livre, essa espontaneidade, né? Então, os instrumentos escolhidos para a utilização de instrumentos escolhidos para criar uma conexão autêntica com os pacientes. Então, na testificação, foi verificado que os instrumentos, eles traziam uma forte identidade, né, o timbre, ele traz uma forte identidade daquilo que quer se expressar, né? Então, a identidade dessa personalidade, né? Trazer essa expressão dessa personalidade, né? Que se configura, né? De uma forma livre e espontânea, né? Então, o instrumento, ele foi um fenômeno importante, né? O timbre do instrumento foi um fenômeno importante para entender essa expressão, né, desse conteúdo interno. Então, o que ocorreu foi que durante os improvisos e em estado assim de relaxação, foi percebido o surgimento de imagens mentais espontâneas. E quanto mais se tinha um envolvimento com essas imagens mentais e com aquilo que estava sendo tocado, havia uma fluidez e um movimento de som de uma forma mais espontânea, e essas imagens também acompanhavam com essa fluidez sonora, promovendo assim novos significados aos problemas em que as imagens se configuravam dentro da interioridade, né? Então, à medida em que a consciência, né, do paciente de entender a realidade, de avaliar aquela realidade, é uma força motora de querer trazer mais nuances, improvisos e dinâmicas no seu discurso sonoro para provocar novos significados e novas visualizações da imagem. Os resultados e benefícios observados foram a ampliação da percepção pessoal dos pacientes, né? Então, a gente percebe
uma, uma, uma maior percepção de si, um empoderamento. Como ponto dois, uma força emocional e a capacidade de lidar com os desafios da vida, né? Então, nós temos o empoderamento como crescimento, é um fator de crescimento dentro do processo de improvisação ligados às imagens. E a regulação da ansiedade, né? Então, uma melhora significativa, muitas experiências falam, a improvisação que eu fiz na sessão tal, durante o processo, eu levei isso para um momento que eu estava num quadro, sentindo que ia ter ansiedade, então comecei a pensar naquela música e aqui, aquela musicalidade, e aquilo foi me lidando, né? Durante todo o meu dia e eu fui conseguindo realizar o trabalho e fazer coisas e entender coisas. Então, a gente percebe aí um movimento de lidar com a sua própria realidade e a sua própria realidade dá a resposta, né? Então, é algo bem interessante. A relevância para a saúde mental e conclusões, né? Então, nós temos aí a importância das técnicas imagéticas no manejo da ansiedade, né? Então, existem várias pesquisas dentro do campo da psiquiatria, na literatura, sobre a utilização de imagens, né? Desde Jung, mais próximo a nós, nós temos o método da Ellen Bone, e traz também várias pesquisas do seu trabalho de imagens guiadas e música, mas que, de certa forma, é, é, existe em toda a literatura, no campo da psiquiatria, da psicologia, da saúde mental, essas técnicas que são utilizadas, né? Agora, no decorrer dos anos, dos estudos, das formações, fui tentando aliar e esse encontro se tornou mais evidente após as minhas experiências de estudos de fundamentação, de sistematização a partir da proposta que nós temos hoje no Brasil, né, organizada pelo André e pela Carol, de musicoterapia musicocentrada. Então, eu pude perceber a partir da fundamentação teórica e começar a aplicar de uma forma mais evidente, né, claro, com a permissão dos pacientes para que eu pudesse realizar o trabalho, né? Então, é algo inédito, né? E é dado um dado importante, né? E relevante para esse momento. Então, a música como ferramenta terapêutica para a promoção do bem-estar e resiliência, né? Então, a importância e tem uma relevância muito grande de entender a música, né, dentro da terapia musicocentrada, como uma promoção de bem-estar, né, de empoderamento e resiliência diante dos desafios em que apresenta picos dessa ansiedade, né, da qual os pacientes trazem como queixa, né? Então, conclusão, né? A musicoterapia musicocentrada apresentou para criar novas percepções, ampliar a consciência, fortalecer o equilíbrio emocional dos pacientes, necessidade de e é o que a gente evidenciou dentro dessa pesquisa, né, desses três pacientes, mas também a necessidade de ampliar e sistematizar, organizar, né, esse conhecimento, né? E a referência que nós utilizamos nesse trabalho foi o Zucker Kendall, né, com a sua obra de 1973. Então, é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Em primeiro lugar, parabéns a todos. Que privilégio isso, que sonho sendo realizado, né? Ver esse nível de debate.